Você sabia que os antigos gregos também adoravam panquecas? As panquecas não são apenas uma iguaria moderna para o café da manhã. Elas têm raízes históricas profundas. Os antigos gregos apreciavam sua versão das panquecas, chamada taganites. Essas delícias leves eram feitas com ingredientes simples como farinha, água e azeite, e geralmente eram servidas com mel ou queijo. Menções às panquecas aparecem na poesia grega, destacando sua popularidade no dia a dia. É surpreendente pensar que enquanto desfrutamos de panquecas em preguiçosas manhãs de domingo, pessoas na Grécia Antiga as fritavam em suas frigideiras há milhares de anos. Esse amor pela comida matinal transcende o tempo e as culturas, mostrando como a comida pode unir gerações. Então, da próxima vez que você saborear uma deliciosa panqueca, lembre-se de que você está participando de uma tradição que remonta ao mundo antigo. Vamos revelar a verdade sobre as cores das embalagens de produtos. Os quadrados e círculos coloridos nas embalagens não são apenas enfeites, eles são chamados de pontos de controle ou blocos de cor do impressor. Esses blocos coloridos desempenham um papel importante na embalagem. Os impressoras os utilizam para garantir que as cores nas embalagens sejam consistentes e precisas, o que é crucial para o reconhecimento da marca e a atratividade para os consumidores. Você pode pensar que eles indicam o conteúdo, como sabores ou nutrientes, mas esse não é o seu objetivo. Em vez disso, eles servem como um guia para os impressoras, assegurando que a cor da tinta seja a mesma durante todo o processo de produção. Isso significa que cada caixa de cereais ou pacote de batatas fritas que você compra parece tão vibrante e atraente quanto foi planejado. Então, da próxima vez que você pegar um lanche, lembre-se de que esses pontos coloridos estão trabalhando arduamente nos bastidores para garantir a qualidade. Você já se perguntou por que a Starbucks mudou seu logo na Arábia Saudita? Para respeitar a cultura local, a Starbucks fez uma alteração interessante em seu famoso logo. Em vez da imagem da sereia que muitos conhecem, a versão saudita destaca apenas as ondas. Essa decisão reflete um profundo respeito pela sensibilidade cultural em uma região onde certas imagens podem ser vistas de forma diferente. A adaptação cultural é importante para marcas globais que buscam se conectar com as comunidades locais, e a Starbucks aceitou esse desafio de forma criativa. Ao remover a sereia, eles alinham sua imagem aos valores e costumes da sociedade saudita. Essa abordagem cuidadosa não só fortalece sua marca, mas também promove compreensão e aceitação em diferentes mercados. À medida que o negócio se expande globalmente, a forma como eles adaptam suas imagens pode dizer muito sobre seu compromisso em respeitar as tradições locais. Você já viu geleiras azuis? Essas maravilhas naturais e incríveis podem ser encontradas em lugares como o Alasca, a Groenlândia e partes da Patagônia. A impressionante cor azul não é apenas para embelezar. Ela surge de um processo único relacionado à luz e ao gelo. Quando as geleiras se comprimem, elas capturam bolhas de ar, e esse processo muda a forma como a luz passa pelo gelo. Quando a luz solar atinge essas enormes formações, ondas longas de luz, como vermelho, laranja e amarelo, são absorvidas, enquanto ondas curtas, especialmente as azuis, são dispersas e refletidas de volta para nossos olhos. Essa cor azul vibrante pode variar de um ciano suave a um azul profundo, dependendo da espessura do gelo e do ambiente ao redor. Embora essas geleiras sejam fascinantes, elas também são frágeis. A mudança climática está causando o derretimento rápido de muitas regiões glaciais, ameaçando não apenas sua beleza, mas também os ecossistemas e os níveis do mar em todo o mundo. Portanto, se você tiver a oportunidade de ver uma geleira azul, não é apenas um prazer visual. É um lembrete do frágil equilíbrio do nosso planeta. Como podemos ajudar a proteger essas vistas incomuns? Sob as movimentadas ruas de Edimburgo, existe um mundo incrível de antigos armazéns e túneis que contam a história da cidade. No século XVIII, esses passagens escuras e úmidas eram lar dos moradores mais pobres, que enfrentavam superlotação e condições perigosas. Com o tempo, os armazéns foram abandonados e esquecidos por muitos, mas agora se tornaram atrações turísticas fascinantes. Pessoas visitam esses espaços subterrâneos para participar de passeios de fantasmas e rotas históricas, onde as histórias do passado ganham vida. Os visitantes podem ouvir sobre os fantasmas que, segundo dizem, habitam as sombras, adicionando um elemento emocionante às suas aventuras.
Os armazéns não apenas mostram o lado sombrio da história de Edimburgo, mas também revelam a resiliência de sua comunidade, pronto para explorar este misterioso canto subterrâneo. Você sabia que em Kentucky é proibido pintar patinhos de azul ou de qualquer outra cor brilhante? Essa lei inusitada visa proteger os animais, garantindo que os filhotes, como os patinhos, recebam cuidado e respeito. Cores vibrantes podem enganar potenciais donos, que podem comprar esses patinhos achando que são apenas animais de estimação da moda. Na verdade, a pintura prejudica a saúde dos patinhos. Além disso, essas cores brilhantes costumam desbotar à medida que os patinhos crescem, tornando-os menos atraentes e, consequentemente, podendo ser ignorados. A lei de Kentucky nos lembra da importância de cuidar dos animais de forma responsável. Portanto, se você ver um patinho, deixe-o ser belo em seu tom natural de amarelo ou marrom. Quantas outras leis estranhas existem pelo país? Surpreendentemente, é um fato que iates podem flutuar em um barco. Conheça o Yacht Servant, um extraordinário navio de 700 pés, projetado especificamente para transportar super iates. Essa maravilha flutuante funciona como uma marinha móvel, capaz de carregar até 36 iates luxuosos ao mesmo tempo. O design único do Yacht Servant envolve submergir seu casco, permitindo que os iates fiquem logo acima dele. Imagine este imenso navio como uma plataforma colossal que suporta esses magníficos barcos enquanto deslizam sobre a água. Esse método inteligente não apenas facilita o trânsito suave dos iates, mas também simplifica significativamente o processo para os proprietários, eliminando a necessidade de navegar em rotas de transporte congestionadas ou lidar com as complexidades do transporte individual de iates. À medida que o setor de iates continua a crescer, inovações como o Yacht Servant são essenciais. Elas mostram como a engenharia criativa transforma indústrias, tornando o transporte de iates mais simples e acessível. Com avanços como este na logística de iates, os entusiastas podem desfrutar de seus sonhos de aventuras em águas abertas, sem complicações. Poderia este ser o futuro da navegação de luxo? Você sabia que as narvais têm um chifre mágico? Essa característica incrível é, na verdade, um dente aumentado, que aparece principalmente nos machos. Imagine um dente que pode chegar a impressionantes 3 metros de comprimento. Mas esse chifre não é só sobre o tamanho. Ele possui cerca de 10 milhões de terminações nervosas, tornando-o extremamente sensível. Cientistas acreditam que essa capacidade sensorial ajuda as narvais a detectar mudanças no ambiente, incluindo temperatura, pressão e até salinidade da água. Embora a maioria dos machos tenha um chifre impressionante, alguns têm 2. Ao mesmo tempo, alguns indivíduos podem não ter chifres. Essas criaturas marinhas misteriosas vivem nas águas geladas do Ártico, e seus chifres são frequentemente associados a lendas e mitos, muitas vezes chamados de unicórnios do mar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas baleias únicas, lembre-se de que seus chifres incomuns não são apenas enfeites, são ferramentas vitais em seu mundo subaquático. É fascinante como esses majestosos animais sobrevivem nas águas geladas. Você pode se surpreender ao descobrir que o envolvimento aumenta a aprendizagem. Pesquisas mostram que participar ativamente de cursos online, através de testes, discussões interativas e atividades práticas, melhora significativamente a retenção de informações. Quando você está envolvido, seu cérebro trabalha de forma mais focada, facilitando o aprendizado e a lembrança posterior. No entanto, muitos alunos caem na armadilha da multitarefa durante as aulas, o que pode ser contraproducente. Pense nisso. Checar o celular ou navegar na internet durante a aula pode distrair e dificultar a compreensão de conceitos importantes. Em vez de reter o conhecimento, a multitarefa muitas vezes leva a uma compreensão superficial. Portanto, se você quer aproveitar ao máximo o aprendizado online, é essencial se concentrar e interagir com o material. Que tal arriscar e descobrir quanto você pode aprender? Difícil de acreditar, mas é possível sair de carros submersos. Se você se encontrar em uma situação assustadora, onde seu carro está afundando, o mais importante é manter a calma. Primeiro, desabotoe o cinto de segurança rapidamente. Isso levará apenas um momento, mas não se apresse demais. Se você estiver em pânico, respire fundo para se acalmar. Assim que estiver livre do cinto, o próximo passo é muito importante. Abra ou quebre a janela. Se você puder baixar o vidro, faça isso imediatamente. Se o vidro não ceder devido à pressão da água, use algo duro para quebrá-lo, como o salto do seu sapato ou uma ferramenta resistente.
Quando a janela estiver aberta ou quebrada, saia rapidamente do carro e afaste-se dele, pois ele pode continuar a afundar. Lembre-se de que, quando o carro está debaixo d'água, ele se enche rapidamente. Conhecer esses passos pode fazer toda a diferença em uma situação de emergência. Difícil de acreditar, mas há pequenos elementos na escrita. Sicora é a menor parte da escrita, mas desempenha um papel importante na comunicação. Esse termo único destaca que até os menores detalhes são significativos quando se trata de expressar ideias ou sentimentos. Imagine que você está formando uma frase. Cada palavra, pontuação e espaço entre elas contribuem para a mensagem geral que você quer transmitir. Às vezes, uma única letra pode mudar o significado de uma palavra, transformando uma afirmação simples em algo profundo. Assim como cada gota de tinta é importante em uma obra-prima, cada sicora influencia a clareza e a força da sua escrita. Seja um romance, um poema ou um artigo, reconhecer esses pequenos detalhes pode revelar a verdadeira força da linguagem. Portanto, da próxima vez que você escrever, lembre-se da sicora. Esses pequenos elementos tornam a comunicação vibrante e viva. Você sabia que a barba pode ser mortal? Hans Steininger, famoso por sua longa barba, teve um destino trágico e irônico em 1567. Sua barba, com mais de 1,20 m, era uma grande conquista, mas também foi a causa de sua morte. Durante um incêndio caótico, Steininger correu instintivamente para se salvar, mas tropeçou em sua magnífica barba. Esse acidente resultou em uma lesão fatal no pescoço. A ironia é que um homem que se tornou famoso por sua barba perdeu a vida por causa dela, o que é curioso e intrigante. Após sua morte, a barba de Steininger foi preservada e agora está exposta em um museu na Áustria, evidenciando a singularidade de sua morte. Essa história surpreendente nos lembra que até os aspectos mais comuns da vida podem levar a eventos extraordinários, borrando as linhas entre o cotidiano e o maravilhoso na história. Um fato interessante sobre a comida a bordo do avião. Muitos viajantes costumam reclamar do gosto, sem graça, dos pratos servidos durante o voo, mas o segredo está na altitude e não na má preparação. Quando estamos a 10.500 metros de altura, a combinação do ar seco na cabine e da baixa pressão afeta bastante nossos receptores de sabor. Estudos mostram que nossa capacidade de sentir gosto e cheiro diminui no ar, tornando os aromas menos intensos. Para compensar essa perda de sabor, as companhias aéreas começaram a adicionar mais temperos e especiarias aos seus pratos. Os chefes costumam enfatizar sabores marcantes para que os passageiros ainda possam aproveitar a comida, mesmo em grande altitude. Isso significa que os pratos saborosos que você encontra no ar não são apenas resultado de uma boa cozinha, mas também da ciência. Então, da próxima vez que você estiver saboreando sua refeição durante o voo, lembre-se de que ela foi especialmente criada para ser rica em sabor, compensando os efeitos da altitude e tornando seu almoço o mais agradável possível. Não é incrível como nossos corpos reagem aos voos? Mergulhe no vibrante mundo dos guppies de Moscovo. Esses pequenos peixes incríveis não são apenas guppies comuns, eles são uma raça especial criada na Rússia através de cuidadosa seleção. O que torna os guppies de Moscovo tão atraentes é a sua incrível variedade de cores. Imagine uma combinação de azul profundo, preto brilhante, verde radiante e roxo encantador. Tudo em um único peixe. Essa uniformidade de cores é uma característica marcante dessa raça, tornando-os favoritos entre os aquaristas. É impressionante como os criadores escolhem cuidadosamente os guppies pais, com base em suas cores e outras qualidades desejáveis, para criar esses descendentes vibrantes. Os guppies de Moscovo não são apenas bonitos, mas também trazem energia e vida para os aquários. Por isso, muitos amantes de peixes os procuram. Se você quer adicionar cor e charme ao seu mundo subaquático, considere os guppies de Moscovo. Com suas inúmeras tonalidades brilhantes, esses peixes podem transformar qualquer aquário em um espetáculo deslumbrante. Você já encontrou esses belos e vibrantes peixes em um aquário? Um fato interessante sobre Mercúrio e Vênus. Muitas pessoas acham que Vênus é o planeta mais próximo da Terra, mas na verdade é Mercúrio. Essa verdade surpreendente está relacionada às órbitas únicas desses dois planetas. Mercúrio, sendo o menor planeta do nosso sistema solar, orbita o Sol em uma trajetória mais estreita do que Vênus. Quando Mercúrio se move em sua órbita elíptica, ele frequentemente fica mais perto da Terra do que Vênus, especialmente em certos momentos. Na verdade, devido à sua órbita menor, Mercúrio passa mais tempo mais próximo, tanto do Sol quanto do nosso planeta, do que Vênus.
Essa é uma ideia errada comum, e entender os movimentos dos planetas pode ser complicado. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e pensar sobre os planetas vizinhos, lembre-se desse fato fascinante. Mercúrio é nosso vizinho planetário mais próximo, e não Vênus. Não é incrível como muitas vezes podemos interpretar mal o que vemos no espaço? O recrutamento nos EUAR é fundamental para manter os interesses e a segurança nacional. Quando o governo contrata pessoas, seja para o exército ou serviços de inteligência, o objetivo vai além de preencher vagas, é garantir a proteção do país contra diversas ameaças. Isso significa encontrar candidatos com as habilidades certas, valores e disposição para servir a sociedade e defender ideais nacionais. Com o aumento das tensões globais e novos desafios de segurança, essas estratégias de recrutamento se tornam ainda mais cruciais. Por exemplo, o exército busca pessoas que não apenas estejam fisicamente preparadas, mas também psicologicamente aptas a lidar com diversas situações. Ao mesmo tempo, os serviços de inteligência procuram candidatos que consigam analisar dados, pensar criticamente e agir com cautela. Por isso, no recrutamento, é dada atenção especial ao caráter, habilidades e capacidade de trabalhar sob pressão. Cada novo recruta desempenha um papel na missão geral, garantir a segurança da América. Portanto, ao considerar uma carreira nessas áreas, lembre-se de que sua função pode impactar significativamente a segurança nacional. Porque os gatos têm bigodes. Não é apenas um enfeite. Os bigodes dos gatos são ferramentas sensoriais incríveis. Os bigodes ou vibriças são pelos especializados que são muito sensíveis e estão ligados a uma rede de nervos. Essa estrutura especial permite que os gatos sintam pequenos movimentos do ar ao seu redor, o que é especialmente útil ao anoitecer, quando há pouca luz. Imagine um caçador noturno usando seus bigodes como um radar para detectar objetos próximos, mesmo no escuro total. Os bigodes ajudam os gatos a avaliar a largura dos espaços, permitindo que eles entendam se podem passar por lugares apertados com segurança. Eles têm aproximadamente a mesma largura que o corpo do gato. Então, se os bigodes passam, o corpo provavelmente também passará. Além disso, os bigodes podem captar vibrações e mudanças no ambiente, ajudando seu amigo peludo a ficar alerta e atento. Essa adaptação única mostra como os gatos estão sintonizados com seus hábitos, tornando esses predadores peludos tanto fascinantes quanto caçadores eficientes. Não é incrível como algo tão simples como os bigodes pode melhorar as habilidades de sobrevivência dos gatos? Você já pensou por que rir é bom para o coração? Estudos recentes mostram que rir faz mais do que apenas melhorar o humor. Na verdade, é benéfico para a saúde do coração. Quando você ri, isso estimula o endotélio que reveste seus vasos sanguíneos. Essa estimulação faz com que os vasos se dilatem, melhorando significativamente a circulação. Além disso, rir reduz os níveis de hormônios do estresse, como o cortisol, que podem ser prejudiciais em altas quantidades. E tem mais: rir ajuda a liberar endorfinas, substâncias incríveis que te deixam mais feliz e aliviam a dor. Essa combinação resulta na redução da pressão arterial, tornando o riso uma maneira divertida e eficaz de diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Então, da próxima vez que você assistir a uma comédia ou compartilhar uma piada com amigos, lembre-se de que você não está apenas se divertindo, você também está dando um impulso saudável ao seu coração. Você já viu a maior cachoeira artificial do mundo? Essa impressionante cachoeira, localizada em Zhuhai, no sul da China, atinge uma altura incrível de 108 metros. É não apenas um espetáculo, mas também parte do edifício Leiyuan International, que demonstra um incrível talento em engenharia. O que é ainda mais interessante é que a cachoeira é ecológica, utilizando água da chuva e água do solo para criar sua beleza fluida. O design reflete uma tendência crescente na arquitetura, onde a sustentabilidade se une à inovação, permitindo que a natureza e a tecnologia coexistam em harmonia. Os visitantes estão ansiosos para ver essa incrível cascata, que não só proporciona uma sensação refrescante, mas também mostra como o design moderno pode respeitar e utilizar o mundo ao nosso redor. Você já imaginou estar embaixo de uma cachoeira que é mais alta do que um campo de futebol? Descubra os incríveis Grandes Lagos da América do Norte. Esses lagos são uma maravilha natural impressionante, formando o maior grupo de lagos de água doce do mundo em área total. Os Grandes Lagos são compostos por 5 lagos: Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário.
Eles se formaram durante a glaciação de Wisconsin, que ocorreu há cerca de 11 mil anos, moldados por enormes geleiras que alteraram a paisagem enquanto derretiam. Juntos, esses lagos contêm cerca de 20% da água doce do planeta, tornando-os extremamente importantes para os ecossistemas, a economia local e o lazer. As comunidades ao redor dos grandes lagos dependem deles para água potável e transporte, enquanto pescadores e amantes de passeios aquáticos aproveitam suas vastas águas. A beleza impressionante dos lagos atrai milhões de visitantes todos os anos, que vêm para pescar, fazer caminhadas e simplesmente desfrutar da natureza ao redor. Você já explorou esses tesouros naturais? Você pode acreditar no maior número primo? Esse número incrível tem 24.862.048 dígitos. Ele é escrito como 2 elevado a 82.589.933 menos 1. Esse tipo de número primo é chamado de número primo de Mersenne, em homenagem ao monge francês Marin Mersenne, que estudou esses números no início dos anos 1600. Os números primos de Mersenne são especiais porque podem ser escritos em um formato matemático conveniente, o que facilita sua busca. Para realizar os enormes cálculos necessários para encontrar números tão grandes, entusiastas e matemáticos em todo o mundo frequentemente usam computadores poderosos. O recorde do maior número primo conhecido está sempre sendo atualizado, e cada nova descoberta nos dá uma compreensão das complexidades da teoria dos números. Os números primos são importantes para várias aplicações, especialmente na criptografia, que protege nossos dados online. Então, da próxima vez que você pensar em números primos, lembre-se de que o maior conhecido não é apenas um número, mas um testemunho da curiosidade humana e do progresso tecnológico. Os séculos médios podem ter sido uma ilusão histórica? O historiador Heribert Illig fez uma declaração intrigante em 1991, questionando nossa compreensão da história. Ele sugeriu que 297 anos, de 614 a 911 d.C., poderiam ter sido inventados, o que significa que poderíamos estar vivendo nos anos 1700 e não no século XXI. A teoria de Illig, conhecida como hipótese do tempo fantasma, afirma que muito do que sabemos sobre os eventos e desenvolvimentos na Idade Média pode ser um grande erro. Ele propôs que a Igreja e os líderes políticos criaram intencionalmente registros falsos para preencher lacunas cronológicas em seu benefício. Para apoiar suas ideias, Illig aponta a falta de descobertas arqueológicas daquela época e as inconsistências na história documentada. Embora muitos historiadores refutem ativamente suas alegações, essa concepção levanta questões intrigantes sobre como interpretamos e confiamos nas cronologias históricas. Se Illig estiver certo, como nossa percepção da história mudará? Estamos perdendo verdades importantes sobre nosso passado? Você já se perguntou por que Monte Aiguille cativa tantas pessoas? Esta majestosa montanha na região de Vercors, na França, é famosa por seus impressionantes picos, em forma de agulha, que se erguem dramaticamente sobre a paisagem. Conhecida como Montanha Agulha, Monte Aiguille tem um perfil único que a torna um imã para aventureiros e amantes da natureza. O pico não é apenas um marco icônico, mas também desempenha um papel vital no ecossistema local, cercado por vales exuberantes e penhascos acidentados, que criam um cenário pitoresco para a exploração. Os caminhantes se reúnem neste local deslumbrante para vivenciar suas vistas, de tirar o fôlego e fotografar os contrastes dramáticos da natureza. No entanto, o encanto de Monte Aiguille vem com seus riscos. Seus penhascos íngremes e bordas afiadas exigem cautela. Um passo em falso pode levar a uma queda perigosa, por isso é crucial manter-se alerta e navegar com sabedoria. Subir até seu cume recompensa os aventureiros com vistas panorâmicas inesquecíveis, mostrando a beleza do ambiente alpino ao redor. Portanto, seja você um buscador de emoções ao ar livre ou alguém que simplesmente aprecia as vistas esplêndidas, Monte Aiguille certamente merece respeito e admiração. Você já viu pinças para lentes de contato? Essas pinças especiais não são apenas ferramentas práticas para colocar as lentes. Elas são uma combinação incrível de funcionalidade e diversão. Elas foram feitas para facilitar e tornar mais preciso o processo de colocação das lentes, ajudando a evitar o contato direto com os olhos, o que é especialmente útil para iniciantes. Mas o que é ainda mais interessante é o seu aspecto divertido.
Algumas dessas pinças podem emitir sons ao tocar na sua pele ou em outras superfícies, transformando uma tarefa simples em uma aventura sensorial divertida. É como um pequeno experimento científico toda vez que você as usa. Imagine apertar a pinça na pele e ouvir um som engraçado quando ela vibra. Essa dupla função não só mostra a criatividade do design moderno, mas também traz um pouco de alegria para a rotina diária. Então, da próxima vez que você for pegar suas lentes, pense nas pinças divertidas que tornam esse processo um pouco mais emocionante. Difícil de acreditar, mas assoar o nariz no Japão é um tabu. Nessa cultura fascinante, o que pode ser um ato comum em outros países é visto como falta de educação. Quando alguém no Japão está resfriado ou sofre de alergia, é considerado mais respeitoso ir ao banheiro para assoar o nariz, em vez de fazer isso em público. Essa tradição reflete o alto valor que a sociedade japonesa dá à harmonia social e ao respeito pelos outros. Em vez de chamar atenção, muitos preferem manter suas questões nasais em segredo. Para os japoneses, assoar o nariz alto em cafés ou no transporte público pode ser desagradável e até ofensivo. Essa particularidade cultural nos lembra que a etiqueta varia muito ao redor do mundo, e o que parece normal em um lugar pode causar estranhamento em outro. Então, da próxima vez que você estiver na rua, pense em como esses pequenos atos podem impactar os outros. E se eu disser que os planetas cabem entre a Terra e a Lua? No nosso sistema solar, se alinharmos todos os planetas, eles realmente cabem entre a nossa Terra e a Lua. Esse fato incrível mostra o quão longe a Lua está, muito mais do que normalmente pensamos. A distância média da Terra até a Lua é de cerca de 384.400 quilômetros, ou 238.855 milhas. Para visualizar isso, é como atravessar os Estados Unidos mais de 9 vezes. Pense nisso, no nosso sistema solar, há 8 planetas principais, desde o pequeno Mercúrio até o gigante Júpiter, e mesmo alinhados, eles ainda deixam muito espaço para preencher essa enorme distância. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e ver a Lua, pense na incrível distância que a separa da nossa casa. Não é um milagre do universo? Difícil de acreditar, mas os túneis podem ser incrivelmente longos. Por exemplo, o túnel base de Gotthard, na Suíça, que é o túnel ferroviário mais longo e profundo do mundo, com 35,5 milhas de extensão. Imagine pegar um trem e atravessar as profundezas dos Alpes suíços. Essa distância é maior do que em muitos países. E ainda temos o Túnel da Mancha, também conhecido como Canal, que conecta a Inglaterra e a França. Ele tem 31 milhas de comprimento, das quais quase 23 milhas estão debaixo do Canal da Mancha. Essa maravilha da engenharia permite que os passageiros atravessem de um país para outro em apenas alguns minutos. Esses túneis não são apenas rotas de transporte. Eles representam uma incrível invenção humana e a vontade de superar barreiras geográficas. Seja pelas vistas deslumbrantes das janelas do trem ou pela sensação da história envolvida em sua construção, os túneis não apenas redefinem distâncias, mas também conectam culturas e economias. Quais outros túneis incríveis estão esperando para serem descobertos? É verdade que os robôs de entrega têm 12 câmeras. O Nuro R3 é um robô de entrega impressionante, que está mudando a forma como recebemos pacotes. Com 12 câmeras, ele tem uma visão de 360 graus, permitindo que se mova com segurança pelas ruas e calçadas. Graças à inteligência artificial, ele analisa o ambiente em tempo real, evitando obstáculos e garantindo uma entrega suave. Imagine um robô passando rapidamente, carregando até 12 sacolas de compras de uma vez. Essa capacidade não só facilita a vida, conectando você às suas lojas favoritas, mas também aumenta a eficiência de toda a entrega. Em vez de esperar pelo entregador, o Nuro R3 traz rapidamente seus produtos ou pedidos online, tornando-se uma verdadeira inovação no mundo da logística. Com o aumento do papel da IA em nossas vidas, robôs como o Nuro R3 podem em breve se tornar uma visão comum em nossos bairros. O que você acha de ter um robô como assistente de entrega? Adivinhe o que realmente enlouquece os habitantes da selva? No coração da selva vive uma criatura incrível, a cobra de leite brasileira. Essa cobra inofensiva é conhecida por sua cor amarela, vibrante com manchas escuras, que a faz parecer uma banana tentadora. Sua aparência chamativa muitas vezes engana não apenas os humanos, mas também outros habitantes da selva, fazendo-os pensar que não é uma cobra.
O amarelo brilhante serve tanto como camuflagem quanto como aviso. Muitos animais instintivamente evitam tudo que é muito colorido, pois pode ser perigoso. Essa esperta mimetização permite que a cobra de leite brasileira prospere em seu ambiente, deslizando entre folhas e cipós, evitando predadores. Curiosamente, embora essas cobras sejam inofensivas, sua semelhança com espécies mais perigosas as ajuda a se manterem seguras contra ameaças. Então, da próxima vez que você pensar em bananas, lembre-se de que na selva há uma cobra rastejante da mesma cor vibrante. Não é incrível como a natureza consegue se misturar ao ambiente? E se eu te contar sobre doces comestíveis feitos de insetos? A Hot Licks é uma marca interessante que se destaca por criar iguarias, como escorpiões de chocolate e larvas grelhadas. Embora a ideia de comer insetos possa parecer estranha para alguns, a Hot Licks quer tornar o consumo de insetos uma opção saborosa e comum para todos. Essa abordagem única não é apenas para os aventureiros, é uma maneira inteligente de introduzir fontes de proteína mais sustentáveis na nossa dieta. Insetos comestíveis são ricos em nutrientes e precisam de menos terra e água para serem criados em comparação com a pecuária tradicional. A cada mordida crocante, você pode se surpreender com a combinação de sabores e texturas, transformando o assustador em algo delicioso e divertido. Diante dos problemas globais de alimentação, adotar essas alternativas pode levar a um planeta mais saudável e a diversas aventuras culinárias. Então, por que não experimentar e descobrir se você consegue lidar com essas iguarias intrigantes? Quem sabe você pode encontrar um novo lanche favorito. Prepare-se para se surpreender com as águas vivas sem tentáculos urticantes em Palau. Este lago incrível de águas vivas é uma verdadeira maravilha natural, habitado por inúmeras águas vivas douradas que evoluíram sem tentáculos urticantes. O lago está localizado em um remoto arquipélago de Palau e oferece uma experiência única de natação. Ao nadar em suas águas cristalinas, você está cercado por essas criaturas fascinantes que flutuam graciosamente ao seu redor e são completamente inofensivas. Cientistas acreditam que as águas vivas perderam seus tentáculos devido à ausência de predadores naturais no lago, permitindo que se desenvolvessem em paz. Visitantes se reúnem no Lago das Águas Vivas para fazer snorkel e observar esse fenômeno incomum, tornando-o um destino imperdível para os amantes de aventura e natureza. Imagine nadar entre milhares dessas águas vivas vibrantes, seus tons dourados brilhando ao sol. Que incrível encontrar um ecossistema tão estranho, mas belo, onde você pode se conectar com a natureza sem medo. Você já pensou sobre os pequenos bolsos das mulheres? Essa escolha de design inusitada tem raízes históricas profundas. No século XIX, as roupas femininas frequentemente tinham pequenos bolsos decorativos. A ideia era que ter bolsos reais poderia ajudar na independência das mulheres, permitindo que elas carregassem o que precisavam sem depender dos homens. No entanto, as normas sociais da época transformaram os bolsos em um elemento de moda, em vez de uma função prática. Como resultado, as mulheres passaram a confiar em bolsas para guardar suas coisas, mudando o foco de bolsos para bolsas. Essa escolha não apenas moldou a moda, mas também refletiu as mudanças nos papéis das mulheres na sociedade. Hoje, muitas mulheres ainda descobrem que precisam carregar seus itens diários em bolsas, em vez de usar os bolsos que os homens podem usar. Não é curioso como um simples bolso pode carregar uma história tão rica? Um fato curioso sobre uma lei estranha de Vermont. Existe uma regra que diz que, se uma mulher quiser usar dentaduras, ela precisa da autorização por escrito do marido. Essa lei ultrapassada causa estranhamento e gera discussões sobre igualdade de gênero. É surpreendente pensar como uma lei assim ainda pode existir nos dias de hoje. Ela foi criada em uma época em que os direitos das mulheres eram limitados e agora parece totalmente inadequada. Essa norma reflete uma visão histórica que via as mulheres como dependentes da aprovação dos maridos em questões pessoais, até mesmo em assuntos básicos como saúde dental. Felizmente, muitas dessas leis estão sendo deixadas para trás, enquanto a sociedade busca a igualdade de direitos. Isso nos faz refletir. Quantas outras leis ultrapassadas ainda existem, esperando por uma atualização? Ao repensar essas normas, temos a chance de desafiar tradições antiquadas e promover a igualdade para todos. Você já pensou na hiperinflação no Zimbábue? Em novembro de 2008, o Zimbábue enfrentou uma das piores crises de hiperinflação da história, alcançando uma taxa impressionante que destruiu a economia do país.
Nesse período caótico, o governo emitiu notas de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. A rápida desvalorização fez com que os preços dos produtos básicos disparassem, e as pessoas precisavam de sacos cheios de dinheiro para comprar itens do dia a dia. Para os cidadãos comuns, tornou-se praticamente impossível lidar com o aumento dos preços. Como resultado, em 2009, o dólar zimbabuanos foi completamente abolido em favor do dólar americano e de outras moedas estrangeiras. Essa mudança representou uma transformação significativa na situação econômica do país, pois as pessoas buscavam estabilidade após muitos anos de incerteza. A história da hiperinflação no Zimbábue é um forte lembrete de quão frágeis podem ser as economias e como isso afeta a vida cotidiana. Por que Armie Kuusela se tornou a pioneira do concurso Miss Universo? Em 1952, Armie Kuusela chamou a atenção ao se tornar a primeira Miss Universo, encantando o público com sua beleza e graça. Sua vitória histórica foi um marco não só para os concursos de beleza, mas também preparou o caminho para uma reviravolta inesperada nesse mundo. Logo após a coroação, Kuusela tomou uma decisão ousada que surpreendeu muitos. Ela optou por renunciar ao título para se casar com um empresário filipino. Essa escolha surpreendente destacou seu desejo de ter uma vida plena, fora do glamuroso mundo dos concursos, e mostrou sua individualidade, além da coroa e dos holofotes. A decisão de Kuusela gerou discussões sobre o equilíbrio entre a felicidade pessoal e o reconhecimento público, tornando-a uma figura central tanto no mundo dos concursos quanto nas discussões sociais da época. Seu legado continua a inspirar muitas participantes hoje, simbolizando a mudança na forma como as mulheres podem moldar suas identidades. Você faria a mesma escolha? Um fato interessante sobre a decomposição. Quando um corpo se decompõe, ele libera gases que podem causar movimentos inesperados. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas que morreram sentadas ou em pé. À medida que os gases se acumulam dentro do corpo, a pressão aumenta, o que pode fazer com que o cadáver se mova ou até pareça que está se sentando. Esse fenômeno estranho não é apenas uma história de terror. Ele gerou muitos mitos sobre mortos-vivos, despertando interesse e medo ao longo da história. Muitas culturas têm suas próprias lendas sobre criaturas do além, mas a ciência que explica esse movimento é puramente biológica. Compreender o que acontece durante a decomposição ajuda a desmistificar essas lendas assustadoras e nos lembra do ciclo natural da vida e da morte. Então, da próxima vez que você ouvir uma história assustadora sobre um corpo que parecia vivo, lembre-se de que pode ser apenas gases brincando conosco. E se eu disser que as galinhas falam como nós? As galinhas usam uma quantidade impressionante de mais de 30 vocalizações diferentes para se comunicar entre si. Elas não apenas cacarejam por diversão. Seus sons podem significar tudo, desde um cumprimento amigável até um alerta sobre um perigo potencial. Por exemplo, um sinal de alerta pode informar outras galinhas se a ameaça vem de cima, como de um falcão, ou do chão, como de uma raposa. Essa habilidade as ajuda a se manterem seguras em seu ambiente. Mas aqui vai mais um fato interessante. As galinhas são, na verdade, parentes distantes do poderoso Tyrannosaurus Rex. Estudos científicos mostraram que as aves modernas, incluindo as galinhas, descendem de dinossauros terópodes, e você pode ver semelhanças em sua estrutura óssea. Então, da próxima vez que você ver uma galinha, lembre-se de que ela está relacionada a um dos predadores mais famosos da história e tem sua própria linguagem. E se eu disser que os cortes de papel inspiraram a segurança no trabalho? À primeira vista, podem parecer insignificantes, mas os cortes de papel podem ser surpreendentemente dolorosos e irritantes. Esse desconforto gerou uma resposta criativa em locais onde o papel é amplamente utilizado, como escritórios e gráficas. Para proteger os funcionários, especialistas analisaram a dor causada por essas pequenas lesões e com que frequência ocorrem. Ao entender os fatores que levam aos cortes de papel, como a espessura do papel e as técnicas de manuseio, melhorias foram feitas no design. Por exemplo, o uso de bordas arredondadas no papel e a oferta de equipamentos de proteção podem reduzir significativamente essas pequenas lesões. O objetivo não é apenas prevenir a dor, mas também criar um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Então, da próxima vez que você sentir uma ardência de um corte, lembre-se de que isso inspirou mudanças voltadas para a segurança de todos no trabalho. Você vai se surpreender ao descobrir como as latas de conserva surgiram.
A lata de conserva foi inventada em 1810, mudando a forma de armazenar e conservar alimentos. Isso permitiu prolongar a durabilidade, mantendo os produtos frescos, mas havia um detalhe. Imagine um mundo onde sua sopa favorita está bem fechada em uma lata, mas você não tem um jeito fácil de abri-la. Isso mesmo. As pessoas precisavam usar ferramentas como martelos e cinzéis para abrir esses recipientes metálicos por 48 anos. Esse método complicado tornava as refeições difíceis, e muitos preferiam evitar as conservas. Somente em 1858 foi inventado o abridor de latas, o que facilitou muito a vida. Com essa ferramenta prática, qualquer um pode desfrutar de alimentos enlatados sem esforço. Esse período curioso mostra como inovações às vezes levam tempo. Não é incrível como essas invenções mudaram nossa forma de nos alimentar? Você pode se surpreender. Os mosquitos adoram bananas. Estudos mostram que se você come bananas, pode se tornar um ímã para esses insetos irritantes. Isso acontece porque as bananas contêm uma substância chamada acetato de isoamila, que pode mudar o seu cheiro. Os mosquitos têm um olfato incrível e são atraídos por certos aromas, especialmente aqueles que indicam a presença de comida. A doçura da banana pode intensificar seu aroma natural, tornando você mais atraente para eles. Mas não é só uma questão de lanche. Outros fatores, como a sua química corporal única e os alimentos que você consome, também podem influenciar o quão atraente você é para os mosquitos. Então, se você planeja passar o dia ao ar livre, talvez seja melhor evitar a banana antes para escapar dessas picadas incômodas. Quem diria que uma fruta tão simples poderia ter um papel tão importante na atração de mosquitos? Os elefantes de Gabão, que vivem nas densas florestas tropicais deste país, são criaturas incríveis. Eles são menores que seus parentes das savanas africanas e têm presas retas únicas. Seu tamanho não é apenas uma característica, ajuda-os a se mover pela vegetação densa da floresta. Mas esses elefantes não são apenas fofos, eles desempenham um papel importante na saúde de seu ecossistema. Ao procurar comida, eles ajudam a espalhar sementes pela floresta, o que favorece o crescimento de novas plantas. Essa dispersão de sementes enriquece a biodiversidade da floresta tropical, permitindo que diferentes espécies prosperem. Além disso, seu movimento entre as árvores cria trilhas para outros animais, tornando a floresta mais saudável como um todo. Proteger os elefantes de Gabão é vital para a preservação desse rico ecossistema. Não é incrível como uma única espécie pode ter um impacto tão grande? Acredite ou não, os antigos egípcios adoravam gordura de crocodilo. Esse incrível segredo de cuidados com a pele mostra o quanto eles eram criativos para manter sua beleza. Em um mundo sem loções e cremes modernos, os egípcios encontraram uma solução única na gordura dos crocodilos, que eram abundantes no rio Nilo. Eles acreditavam que essa substância densa e nutritiva ajudava a proteger a pele do sol forte e a mantinha jovem e firme. A gordura de crocodilo é rica em nutrientes que alimentam a pele, tornando-a um hidratante natural eficaz. Em vez de buscar produtos cosméticos em terras distantes, eles recorriam a fontes locais, demonstrando sua engenhosidade. Essa prática não só destaca a inventividade dos egípcios, mas também reflete sua profunda conexão com o Nilo e seus habitantes. Pense só, usar a gordura de um predador para rituais de beleza era ousado e inovador. Quantos mais segredos incríveis de cuidados com a pele da antiguidade ainda não descobrimos? Vamos revelar a verdade sobre os dedos de Boris Yeltsin. Você sabia que o ex-presidente da Rússia, Boris Yeltsin, teve uma infância interessante e difícil? Na adolescência, Yeltsin perdeu 2,5 dedos da mão esquerda ao tentar abrir uma granada. Esse incidente aconteceu em sua juventude nos Urais, onde ele cresceu em um ambiente desafiador e cheio de aventuras. Embora pareça um acidente estranho, isso moldou seu caráter e resiliência, qualidades que mais tarde influenciaram sua carreira política. Apesar dessa lesão, Yeltsin se tornou uma figura-chave na história da Rússia, desempenhando um papel importante na transição do país do comunismo para a democracia. Sua experiência nos lembra que até os eventos mais inesperados podem ter um impacto duradouro, nos guiando em direção ao futuro. Como essa lesão influenciou seu estilo de liderança e suas decisões posteriormente. É verdade que na Austrália existe um carneiro gigante? Em Goulburn, você encontrará o Grande Marino, uma impressionante estátua de 15 metros dedicada à ovinocultura, uma parte importante da economia australiana. Carinhosamente chamado de Rambo, esse colossal carneiro atrai a atenção de turistas e moradores.
Os visitantes podem subir até o nível Ramsay, uma plataforma de observação dentro da estátua, e desfrutar de vistas panorâmicas deslumbrantes da charmosa cidade abaixo. O Grande Marino é um símbolo do rico patrimônio agrícola da região, mostrando o orgulho de Goulburn pela produção de lã, conhecida por sua qualidade e demanda mundial. Se você é um amante da arte, um historiador ou apenas quer tirar uma foto interessante, este monumento único oferece uma combinação de cultura e experiências emocionantes. Então, por que não dar uma passada e ver essa maravilha gigante com seus próprios olhos? Acredite ou não, mas compartilhar seus planos pode salvar vidas. Quando você diz a alguém para onde vai e quando pretende voltar, está fornecendo informações importantes que podem ajudar os resgatadores a encontrá-lo mais rapidamente, caso algo dê errado. Imagine que você está indo para uma trilha em uma área remota, ou fazendo uma viagem de carro. Se algo inesperado acontecer e você não voltar a tempo, seus familiares ou amigos saberão por onde começar a busca. Essas informações ajudarão a dar às autoridades uma ideia clara sobre seu trajeto, possíveis perigos e o tempo que você levaria. Na verdade, as equipes de busca e salvamento podem cobrir uma área maior, de forma eficaz, quando sabem por onde começar. Portanto, não importa se você vai fazer uma caminhada curta ou uma longa viagem, não se esqueça de informar alguém sobre seus planos. É um pequeno passo que pode aumentar muito sua segurança. Acredite ou não, a louça comestível já chegou. Uma empresa na Polônia desenvolveu pratos feitos de farelo de trigo, oferecendo uma solução ecológica que é comestível e biodegradável. Imagine comer sua comida e depois beliscar seu prato. A louça plástica tradicional pode ficar em aterros por centenas de anos, poluindo o meio ambiente sem um fim adequado. Em contraste, a inovadora louça de farelo de trigo se decompõe em apenas 30 dias, tornando-se uma escolha sem culpa para quem se preocupa com o planeta. A linha inclui pratos, tigelas e talheres, que não só são bons para a terra, mas também suportam altas temperaturas e alimentos úmidos sem se desmanchar. Isso significa que você pode servir sopas quentes ou uma deliciosa massa, sem se preocupar com a integridade da sua louça. Ao escolher essas opções comestíveis, os consumidores não apenas reduzem o desperdício plástico, mas também podem desfrutar de um sabor cremoso ao mordiscar seus pratos após a refeição. Não é incrível pensar que uma mudança tão simples pode ter um grande impacto no meio ambiente? A derrubada de árvores realmente afeta a mente dos animais. Pesquisas mostram que a destruição das florestas causa um grande impacto psicológico nos animais selvagens, especialmente nas espécies mais sensíveis, como os orangotangos. Quando seu habitat natural é destruído, esses seres inteligentes enfrentam estresse e trauma enormes. Imagine ser expulso de casa sem aviso e ter que se adaptar a um mundo novo e desconhecido. É isso que esses animais vivenciam. A destruição das árvores não só atrapalha seu dia a dia, mas também pode levar à ansiedade, depressão e outros problemas mentais. Os orangotangos, conhecidos por sua complexa estrutura social e alto intelecto, sofrem muito sem um ambiente estável. Isso levanta uma questão importante: quais são as consequências mais amplas da destruição ambiental? A saúde mental dos animais selvagens nos lembra que nossas ações têm consequências profundas. Proteger as florestas é importante não apenas para a sobrevivência das espécies, mas também para seu bem-estar emocional. É hora de considerar a saúde mental dos animais selvagens em nossos esforços de conservação, pois cada ser merece um lar seguro e feliz. O que realmente determina a velocidade do falcão peregrino? Essa incrível ave é o animal mais rápido do planeta, alcançando mais de 240 milhas por hora durante o seu mergulho de caça, conhecido como pique. A estrutura única do corpo do falcão peregrino, com suas asas pontudas e músculos fortes, permite que ele suba alto no céu e depois desça rapidamente em direção à sua presa com uma aceleração impressionante. Durante a caça, ele avista o alvo de grandes altitudes e então mergulha velozmente, mostrando uma precisão e agilidade incríveis. Sua visão aguçada permite que ele veja objetos em movimento a muitas milhas de distância, tornando-o um caçador eficaz. Apesar de sua velocidade, os falcões peregrinos também são mestres do controle, usando suas poderosas asas para manobrar graciosamente no ar. Estudar essas aves notáveis revela não apenas sua velocidade, mas também as adaptações evolutivas que as tornam caçadores excepcionais. Não é surpreendente como a natureza dota alguns seres com habilidades para sobreviver.
E se eu te contar sobre o monstro de espaguete? A expressão monstro de espaguete secreto de aço ilustra bem os complexos sistemas de transporte que usamos todos os dias. Essa metáfora divertida destaca como essas redes podem ser complicadas e ocultas, especialmente quando silenciosamente transportam milhões de pessoas pelas cidades. Pense no metrô, nos trens e nos ônibus que se entrelaçam nas paisagens urbanas, quase como fios emaranhados de espaguete. Eles funcionam nos bastidores, com muitos horários, rotas e caminhos que atuam em harmonia para que tudo funcione bem. Embora muitas pessoas utilizem esses meios de transporte diariamente, poucas percebem o enorme esforço logístico necessário para seu funcionamento. Engenheiros e planejadores são como os cozinheiros desse monstro de espaguete, garantindo que cada massa se encaixe perfeitamente, evitando colisões e atrasos. Então, da próxima vez que você entrar em um trem ou ônibus, lembre-se, você faz parte de um sistema incrível que é tão fascinante quanto importante. Você já experimentou as deliciosas gorditas? Essas iguarias tradicionais mexicanas são mais grossas e saborosas do que as tortilhas comuns, tornando-as perfeitas para rechear com diversos ingredientes saborosos. Imagine, crocantes por fora e macias por dentro. As gorditas oferecem uma experiência culinária irresistível. Elas podem ser recheadas com tudo, desde carnes e feijões até legumes frescos e queijo, o que as torna incrivelmente versáteis. Originárias de diferentes regiões do México, essas deliciosas bolsinhas de sabor são um prato principal em muitas casas, frequentemente servidas durante festas ou como um lanche reconfortante. E o melhor de tudo é que cada mordida traz uma combinação incrível de texturas e sabores, despertando suas papilas gustativas como nenhum outro prato. Seja com salsa ou abacate, as gorditas certamente agradarão a todos à mesa. Na próxima vez que você explorar a culinária mexicana, não perca essas iguarias apetitosas, pronto para saborear os sabores únicos das gorditas. O que realmente afeta nosso olfato? A anosmia é a perda total do olfato e pode mudar muito a forma como percebemos o mundo. Nosso olfato está intimamente ligado ao gosto, então quando as pessoas perdem essa habilidade, não apenas deixam de sentir o aroma de biscoitos frescos ou flores, muitas vezes percebem que a comida fica sem sabor e pouco atraente. Imagine como é comer seus pratos favoritos sem aqueles cheiros agradáveis que realçam o sabor. A anosmia pode ocorrer por várias razões, como infecções virais, alergias ou até alguns medicamentos. Embora algumas pessoas recuperem o olfato com o tempo, outras podem ter dificuldade em lidar com isso por longos períodos. Cientistas estão pesquisando ativamente maneiras de ajudar aqueles que sofrem de anosmia. Eles estão estudando métodos que podem restaurar esse sentido importante, permitindo que as pessoas voltem a desfrutar do mundo dos aromas. Não é incrível como algo tão pequeno pode impactar tanto nossas vidas? Você não vai acreditar no que aconteceu com a margarina. Durante muitos anos, a margarina foi vista como uma alternativa mais saudável e acessível à manteiga. Nas décadas de 1970 e 1980, muitos consumidores preocupados com a saúde trocavam a manteiga por esse produto que parecia moderno. Os fabricantes rapidamente aproveitaram a tendência e tentaram tornar a margarina o mais atraente possível. Eles usaram estratégias de marketing inteligentes para destacar suas vantagens. Mas a situação mudou quando os cientistas começaram a estudar os efeitos das gorduras trans. Essas gorduras artificiais, frequentemente encontradas na margarina, podem ser mais prejudiciais à saúde do coração do que as gorduras naturais da manteiga. Essa descoberta inesperada fez com que as pessoas repensassem suas escolhas. Hoje, muitos produtos reduziram ou eliminaram completamente as gorduras trans, mas isso serve como um lembrete claro de como, às vezes, buscamos o que parece saudável sem perceber as consequências reais. Você está pronto para repensar suas pastas? Você sabia que as tartarugas são importantes para os ecossistemas? Esses seres incríveis são, em sua maioria, herbívoros, alimentando-se de grama, frutas e até cactos. Enquanto se alimentam, as tartarugas desempenham um papel crucial no meio ambiente, ajudando a espalhar sementes. Quando comem frutas, as sementes passam pelo sistema digestivo delas e vão para novos lugares, ajudando no crescimento das plantas e na biodiversidade. Além disso, as tartarugas têm patas fortes com garras que permitem que elas cavem buracos, criando abrigo, especialmente útil em temperaturas extremas. Esses buracos servem de refúgio
não só para as tartarugas, mas também para muitos outros animais, contribuindo para a prosperidade do ecossistema. Assim, as tartarugas não são apenas habitantes silenciosos de seus habitats. Elas participam ativamente na manutenção da saúde e do equilíbrio do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se do papel importante que ela desempenha na natureza. O que realmente acontece quando a tecnologia encontra o esporte? Os Jogos Olímpicos de 2012 na Grécia foram um marco ao apresentar pistolas eletrônicas para o início das competições, mudando a forma como os atletas começam suas provas. Antes, usavam-se pistolas de start tradicionais, que causavam problemas como falsos começos e nervosismo nos corredores. As pistolas eletrônicas, por sua vez, emitem sons precisos e instantâneos, tornando o processo mais fluido para todos os participantes. Elas foram projetadas para reduzir erros humanos e garantir condições iguais para todos os atletas. Essa tecnologia não só aumenta a justiça nas competições, mas também reflete uma tendência maior no esporte, onde inovações desempenham um papel fundamental. À medida que os atletas buscam melhores resultados, ferramentas como as pistolas eletrônicas se tornam parte do mundo esportivo moderno. Veremos ainda mais inovações tecnológicas nos próximos jogos. Vamos revelar a verdade sobre os superpoderes das corujas. As corujas são criaturas realmente incríveis, especialmente conhecidas por sua audição excepcional. Ao contrário de muitos animais, algumas espécies de corujas têm as orelhas assimétricas, o que significa que estão em alturas diferentes na cabeça. Essa estrutura única permite que elas captem até os sons mais fracos feitos por suas presas, como o farfalhar das folhas ou o movimento dos roedores, mesmo nas noites mais escuras. Quando uma coruja ouve um som, ela pode identificar com precisão sua origem, comparando o tempo que o som leva para chegar a cada orelha. Junto com sua incrível visão noturna, que funciona muito bem em baixa luminosidade, as corujas se tornam predadores noturnos temíveis. Essa combinação de audição aguçada e visão clara permite que elas caçem de forma eficaz, conseguindo encontrar alimento mesmo no escuro total. Não é incrível como essas adaptações tornam as corujas caçadoras tão eficientes? As famílias na Nova Zelândia geralmente têm 2 filhos ou menos, e isso se deve a vários fatores importantes. Muitos pais hoje preferem um estilo de vida que lhes permita passar mais tempo com os filhos, o que pode resultar em menos crianças na família. As condições econômicas também influenciam. Criar filhos pode ser caro, e as famílias frequentemente consideram suas possibilidades financeiras ao decidir sobre o número de filhos. Além disso, as normas culturais em mudança destacam a importância da satisfação pessoal e da experiência, em vez de estruturas familiares tradicionais. Apesar dessas tendências, os neozelandeses valorizam os laços familiares, mantendo conexões fortes e apoio mútuo entre os membros da família. Além disso, as deslumbrantes paisagens naturais do país incentivam as famílias a passarem tempo ao ar livre juntas, criando memórias inesquecíveis, independentemente do tamanho da família. Você consegue imaginar que bebês podem ser treinados para usar o penico cedo? O método de comunicação durante a eliminação é uma abordagem interessante que ajuda pais e cuidadores a entenderem os sinais do seu bebê quando ele precisa ir ao banheiro. Em vez de usar fraldas, esse método sugere observar os sinais naturais da criança, como inquietação ou expressões faciais que indicam a necessidade. Ao reagir a esses sinais, os pais podem ajudar seus filhos a usarem o banheiro ou o penico, tornando a transição das fraldas mais suave e muitas vezes mais rápida. Esse método se baseia na comunicação inata entre pais e filhos, criando um vínculo e, ao mesmo tempo, reduzindo o desperdício de fraldas descartáveis. Pode parecer complicado no começo, mas muitos pais encontram alegria no progresso e na independência de seus bebês ao aprenderem a expressar suas necessidades de forma eficaz. Isso pode ser um ponto de virada na paternidade precoce. O boneco de neve Frosty começou com uma canção inesquecível. Muitos não sabem, mas Frosty, na verdade, nasceu graças ao famoso cantor Gene Autry, em 1950. A melodia divertida sobre o alegre boneco de neve conquistou corações e rapidamente se tornou um sucesso natalino. As alegres letras da canção pintam uma imagem vívida de como Frosty ganha vida, com um cachimbo de milho e um nariz de botão. Sua história mágica ressoou entre os ouvintes, transformando o personagem em um símbolo do Natal. Com a crescente popularidade, Frosty se juntou a Papai Noel e Rudolph,
firmemente enraizado nas tradições natalinas. Ao longo dos anos, Frost inspirou diversas adaptações, incluindo especiais animados, livros e produtos. Seu espírito alegre e a felicidade que ele traz para crianças e adultos o tornaram um símbolo da magia do inverno. Então, da próxima vez que você ouvir essa melodia inesquecível, lembre-se de como esse personagem querido começou sua vida com uma simples canção e se tornou um símbolo do espírito festivo. Como seria o Natal sem ele? Incrível, mas é verdade. É possível modificar tempestades. O projeto Storm Fury foi uma iniciativa ousada do governo do Xanadu, que ocorreu de 1960 a 1980, com o objetivo de alterar o comportamento dos furacões. Cientistas experimentaram uma técnica chamada semeadura de nuvens, na qual iodeto de prata era introduzido nos sistemas de tempestade. O objetivo era enfraquecer ou mudar a direção dessas poderosas tempestades, na esperança de reduzir seu impacto destrutivo. Inicialmente, alguns experimentos mostraram resultados promissores, o que gerou otimismo sobre a capacidade da humanidade de controlar a natureza. No entanto, à medida que o projeto avançava, os pesquisadores descobriram que os furacões são sistemas incrivelmente complexos e os métodos utilizados não mudavam significativamente sua dinâmica. Na década de 1980, o projeto foi encerrado devido a resultados inconsistentes e a crescente compreensão da imprevisibilidade dessas tempestades. No entanto, apesar de seu fracasso final, o projeto Storm Fury desempenhou um papel importante na melhoria de nossas previsões de furacões e na preparação para emergências. Você não vai acreditar na idade dessa estrela da ópera. Victoria Brinker, uma incrível menina de 7 anos, conquistou corações e entrou para a história como detentora do recorde do Guinness. Esse jovem talento surpreendeu os jurados no programa America's Got Talent, sendo a primeira a receber o botão dourado em grupo. Uma grande honra que destaca seu dom excepcional. Com sua impressionante habilidade de cantar áreas clássicas em diferentes idiomas, ela mostra não apenas uma bela voz, mas também uma compreensão musical impressionante, algo que muitos adultos almejam. A paixão de Victoria pela ópera começou cedo, e sua dedicação a levou a grandes palcos, deslumbrando o público com seu notável talento. Imagine que, enquanto a maioria das crianças apenas aprende a andar de bicicleta, essa menina encanta o mundo com suas apresentações de ópera. Não é fascinante pensar no que o futuro reserva para ela? Você não vai acreditar quem trabalha neste restaurante. Em Moscovo, o restaurante Gêmeos eleva o nível de atendimento a novas alturas com uma ideia interessante. Cada funcionário é um gêmeo. Essa ideia original não só torna o almoço inesquecível, mas também desperta a curiosidade dos visitantes. Imagine sentar-se à mesa e conversar com garçons que têm uma conexão incrível entre si. O objetivo de ter gêmeos na equipe é melhorar a experiência dos clientes, criando uma atmosfera única de amizade e proximidade. Quando os visitantes interagem com a equipe, frequentemente ficam surpresos com as semelhanças impressionantes entre os gêmeos, o que gera conversas e risadas. Essa abordagem inusitada ajuda a criar um ambiente leve, tornando cada visita especial. Além disso, os gêmeos costumam trabalhar em pares, criando uma dinâmica vibrante, pois coordenam suas ações e se comunicam sem palavras. Os clientes saem não apenas com a barriga cheia, mas também com histórias sobre seus encontros. Portanto, se você estiver em Moscovo, não perca a oportunidade de almoçar nos Gêmeos, onde cada prato é servido com uma pitada de magia gêmea. E se eu disser que a Ford processou uma superestrela? Em 2017, a Ford Motor entrou com um processo contra o ator e lutador profissional John Cena. Qual é o problema? Cena vendeu seu item favorito, um novíssimo Ford GT Supercar, menos de um ano após a compra. Esse carro esportivo de luxo não é apenas um veículo, é um modelo limitado, e a Ford tinha regras rigorosas para evitar a revenda em um determinado período. A empresa acreditava que a venda rápida de Cena prejudicava a exclusividade e o valor do GT, que é muito valorizado pelos amantes de carros. A Ford argumentou que essas restrições são importantes para manter o prestígio do carro e garantir que ele chegue a verdadeiros fãs. Essa ação judicial incomum mostrou até onde as empresas estão dispostas a ir para proteger sua imagem, mesmo quando se trata de celebridades conhecidas. Mais tarde, Cena respondeu, destacando seu amor pelo carro, mas o drama jurídico surpreendeu o mundo automotivo. Quem poderia imaginar que a venda de carros poderia levar a disputas legais? Você sabia que os avestruzes têm olhos enormes e cérebros minúsculos?
Essas aves incríveis têm olhos com cerca de 5 centímetros de diâmetro, maior do que seus cérebros do tamanho de uma noz. Essa característica permite que os avestruzes vejam predadores de longe, o que lhes dá uma vantagem na natureza. Apesar de terem cérebros relativamente pequenos, os avestruzes são incrivelmente rápidos. Eles podem correr a até 72 km por hora, tornando-se uma das aves mais rápidas do planeta. Suas pernas longas e músculos fortes ajudam-nos a fugir rapidamente do perigo. Embora possa parecer que um cérebro maior significa animais mais inteligentes, os avestruzes mostram que velocidade e boa visão também são essenciais para a sobrevivência. Eles confiam em sua visão aguçada para detectar ameaças antes que seja tarde demais e usam sua impressionante velocidade para escapar quando necessário. Na próxima vez que você pensar sobre cérebros versus força, lembre-se do avestruz e suas estratégias únicas de sobrevivência. Você já pensou em uma arma a laser para mosquitos? Recentemente, um engenheiro chinês ganhou destaque com sua invenção inovadora, uma arma a laser caseira, feita para eliminar mosquitos incômodos em pleno voo. Imagine um dispositivo que não só detecta o movimento desses insetos, mas também atira com precisão para derrubá-los do ar. Esse gadget fascinante combina elementos de ficção científica com tecnologias reais, mostrando como a engenharia pode resolver problemas do dia a dia. Os mosquitos não são apenas irritantes, eles também podem transmitir doenças como malária e dengue. Ao criar esse sistema a laser, o engenheiro demonstra uma aplicação empolgante e prática das tecnologias modernas, que pode reduzir significativamente a população de mosquitos sem o uso de produtos químicos nocivos. Muitos sonham com soluções futuristas para problemas antigos, e essa invenção pode ser um passo em direção a essa realidade. Será que em breve viveremos em um mundo onde dispositivos assim ajudarão a tornar nossos lares mais seguros e confortáveis? Que outros problemas essa tecnologia pode resolver? Você já pensou sobre amendoim e explosivos? É surpreendente, mas o amendoim contém glicerina, que é um ingrediente-chave na nitroglicerina, um poderoso explosivo. Essa conexão pode te surpreender, mas destaca fatos incríveis sobre química e agricultura. A glicerina é obtida do óleo de amendoim através de um processo químico, transformando um lanche simples e saboroso em um componente para dinamite. Embora você possa gostar de comer amendoim em eventos esportivos ou em suas receitas favoritas, seu óleo mostra como as substâncias naturais podem ser versáteis. Apesar de o amendoim ser completamente seguro para consumo, sua transformação em produtos químicos industriais nos lembra das conexões inesperadas entre a natureza e a criatividade humana. Buscar essas conexões nos ajuda a valorizar não apenas nossa comida, mas também a ciência por trás dos itens do dia a dia. Então, da próxima vez que você estiver saboreando manteiga de amendoim ou um punhado de amendoins, lembre-se de que nesse pequeno grão está escondida uma história incrível da química. Você já pensou em como as acácias se comunicam? Essas árvores incríveis são conhecidas por sua capacidade de se comunicar entre si. Quando uma girafa faminta come uma folha de acácia, geralmente começa pela árvore que está a favor do vento. Por quê? Essa estratégia astuta permite que a girafa aproveite a refeição antes que a árvore libere toxinas de defesa para se proteger da mastigação. Mas isso não é tudo. Quando a árvore sente que está sendo comida, ela envia sinais de alerta pelo ar. Outras acácias próximas captam esses sinais e reagem, aumentando o nível de suas toxinas, tornando suas folhas menos saborosas para a girafa. É uma tática fascinante de sobrevivência que acontece em câmera lenta. Essa comunicação não se limita apenas às árvores. Ela destaca a interconexão da natureza. Cada árvore de acácia contribui para uma rede maior, mostrando como as plantas podem cooperar e se adaptar às ameaças em seu ambiente. Não é incrível que até mesmo no mundo das plantas aconteça tanta coisa sob a superfície? Você sabia que em Marte podem existir arco-íris duplos? Marte, o quarto planeta do Sol, nos oferece uma visão interessante desse fenômeno incrível. Diferente da Terra, onde os arco-íris se formam pela refração da luz solar em gotas de chuva, os arco-íris marcianos surgem devido a condições atmosféricas raras. Em vez de água líquida, esses arcos brilhantes aparecem quando a luz do Sol se reflete em pequenas partículas de poeira ou cristais de gelo presentes na fina atmosfera de Marte.
Embora esses arco-íris sejam muito mais fracos do que os que vemos na Terra, eles criam um espetáculo impressionante contra a paisagem áspera do planeta vermelho. Imagine um arco colorido e mágico se estendendo pelos céus enferrujados de Marte. Essa visão maravilhosa nos lembra que mesmo em um ambiente tão seco e sem vida, Marte guarda maravilhas visuais ocultas, mostrando a bela complexidade do nosso sistema solar. Na próxima vez que você pensar em Marte, lembre-se, ele pode nos surpreender de maneiras que nunca imaginamos. Acredite ou não, o Canadá criou uma capa de invisibilidade. Essa invenção revolucionária, chamada de invisibilidade quântica, tem como objetivo tornar objetos praticamente invisíveis, tanto na luz visível quanto na infravermelha. Imagine um soldado que desaparece da vista, dificultando muito a tarefa dos inimigos em encontrá-lo. A invisibilidade quântica funciona, curvando a luz ao redor do objeto, como um mágico fazendo um truque de desaparecimento. Essa tecnologia utiliza materiais modernos para controlar como a luz interage com o ambiente, criando uma ilusão perfeita de invisibilidade. Inicialmente desenvolvida para fins militares, o potencial dessa tecnologia vai além do campo de batalha. Pense em como ela pode ser usada na proteção da vida selvagem, ajudando a preservar espécies ameaçadas de caçadores furtivos, ou permitindo que cientistas realizem pesquisas sem perturbar os habitats naturais. Com os avanços contínuos, a invisibilidade quântica pode abrir portas para diversas aplicações em segurança, privacidade e até na indústria do entretenimento. Então, quem sabe o que nos aguarda no futuro no mundo da invisibilidade? Estaremos à beira de uma nova era de privacidade pessoal? Acredite ou não, os flamingos têm segredos incríveis sobre suas pernas. Essas aves impressionantes são conhecidas por sua elegância ao ficarem uma perna só, o que muitas vezes confunde as pessoas. À primeira vista, pode parecer que eles dobram os joelhos para descansar, mas isso é uma ilusão óptica fascinante. Na verdade, os joelhos deles estão escondidos sob as penas fofas, criando a impressão de que estão dobrando as pernas nos joelhos. Na realidade, os flamingos dobram as pernas nos tornozelos. Essa anatomia única os ajuda a manter o equilíbrio e a estabilidade enquanto ficam em pé por longos períodos, o que é importante para seus hábitos alimentares. É comum ver flamingos caminhando em águas rasas em busca de comida, e a habilidade de ficar em uma perna só os ajuda a economizar energia. Sua cor rosa vibrante é resultado dos pigmentos carotenoides presentes na dieta, como camarões e algas, o que os torna ainda mais atraentes. Quem diria que poderíamos aprender tanto sobre as pernas dos flamingos? Você sabia que as pontas são idênticas para os dois pés? Muitas pessoas podem pensar que cada sapatilha deve ter um formato único, mas as pontas padrão são feitas com o mesmo molde para o pé esquerdo e o pé direito. Isso significa que elas são idênticas. Para conseguir um ajuste perfeito, os dançarinos precisam amaciar suas pontas, o que envolve usá-las várias vezes. Durante a dança, os materiais começam a se moldar ao formato do pé do dançarino. Esse processo proporciona não apenas suporte, mas também conforto, permitindo movimentos ágeis durante as apresentações. Dançarinos experientes costumam compartilhar dicas sobre como amaciar melhor os sapatos, transformando um par aparentemente simples em uma experiência única. Essa característica especial das pontas enriquece a jornada do dançarino, fazendo de cada apresentação uma expressão de seu esforço e dedicação. Não é incrível como algo tão importante pode começar com algo tão padrão? Você consegue adivinhar o misterioso nome de Gilligan? Para todos os fãs do clássico programa A Ilha de Gilligan, há um mistério curioso. Nunca saberemos se Gilligan é o nome ou o sobrenome do personagem. Esse enigma intrigante acrescenta charme ao show, fazendo os espectadores refletirem sobre seu herói favorito, interpretado por Bob Denver. As perguntas sem resposta mantêm o espírito da série vivo, gerando discussões entre os fãs, mesmo décadas após sua exibição. Curiosamente, essa não é a única história interessante relacionada à televisão. O ator Jorge Garcia, conhecido por seu papel como Hurley em Lost, perdeu 30 quilos antes de se juntar ao elenco, demonstrando sua dedicação ao papel. Enquanto isso, uma nova tendência mostra que os videogames podem ser surpreendentemente eficazes no combate à depressão, até superando métodos tradicionais de terapia. Com tantas conexões fascinantes em diferentes áreas do entretenimento, é interessante pensar em como esses pequenos fatos moldam nossa cultura, não é? Você sabia que o Havaí ama seus vulcões?
Todo ano, as ilhas celebram seus gigantes de fogo, com um festival vibrante em homenagem aos vulcões. Este evento colorido mostra a profunda conexão entre a cultura havaiana e o legado vulcânico da Terra. As celebrações costumam incluir danças tradicionais, histórias e oficinas educativas, onde os visitantes aprendem sobre a ciência da vulcanologia. Artesãos locais apresentam produtos únicos inspirados na geologia das ilhas, enquanto chefes preparam pratos deliciosos com ingredientes que crescem em solo vulcânico. As festividades também servem como um espaço para discutir questões ambientais, destacando a importância da preservação do ecossistema, formado por essas majestosas forças da natureza. Pessoas de todos os lugares se reúnem para apreciar a beleza e a força dos vulcões, tornando este evento um momento marcante no calendário cultural do Havaí. Portanto, se você algum dia estiver no Havaí, durante este emocionante festival, prepare-se para sentir o espírito envolvente das ilhas e sua incrível história geológica. Você sabia que os foguetes Soyuz usam palitos de madeira? Esse fato incrível destaca a criatividade do foguete russo Soyuz, que está em operação desde 1963. Conhecido por seu impressionante índice de sucesso de 98%, o Soyuz é um trabalhador confiável nas missões espaciais. Mas como ele é lançado? Ao contrário da maioria dos foguetes que usam mecanismos complexos, o Soyuz inicia seu lançamento acendendo palitos de madeira dentro da câmara de combustão. Imagine acender um enorme fósforo. Quando esses palitos queimam, eles ajudam a inflamar o combustível do foguete, criando a propulsão necessária para vencer a gravidade da Terra. Esse método surpreendentemente simples resistiu ao teste do tempo, provando que, às vezes, os métodos antigos podem ser os mais confiáveis. O foguete Soyuz levou astronautas e cargas para a Estação Espacial Internacional, tornando-se um jogador-chave na exploração do espaço. Não é incrível como uma abordagem tão simples pode levar a conquistas extraordinárias na tecnologia? Você consegue imaginar que uma palavra tem 15 letras? A palavra uncopyrightable não só impressiona pelo seu tamanho, mas também pela sua característica única. Não tem letras repetidas. É a única palavra em inglês com 15 letras que atende a esse critério. E é um fato interessante que muitos podem não conhecer. Pense nisso. A maioria das palavras longas costuma ter várias letras que aparecem mais de uma vez, como extraordinarily, que realmente tem letras repetidas. Uncopyrightable significa algo que não pode ser duplicado ou copiado, e é um ótimo exemplo da riqueza e das particularidades da língua inglesa. Seja você um amante de palavras ou apenas curioso, essa palavra se destaca. Na próxima vez que você jogar jogos de palavras ou tentar impressionar amigos com seu vocabulário, poderá usar essa obra-prima. Quem está pronto para expandir sua coleção de palavras? Por que a letra Q se destaca? A letra Q é a única letra do alfabeto inglês que quase sempre vem acompanhada da letra U. Essa combinação a torna especial e importante para formar palavras como quick, quaint e quest. Embora você possa achar que Q é uma letra rara, ela é usada em muitos idiomas ao redor do mundo, muitas vezes assumindo diferentes sons e funções. Curiosamente, em inglês, menos de 2% das mais de 1 milhão de palavras começam com Q. Isso significa que não a vemos com frequência, como as letras I ou T, mas ela ainda desempenha um papel fundamental na criação de sons característicos de algumas palavras. Além disso, Q aparece em vários nomes, como o Catar, um país no Oriente Médio, e em termos científicos como quark, um componente básico da matéria. Apesar de sua raridade, Q também tem seu lugar em referências culturais. Lembre-se do fornecedor do James Bond. Na próxima vez que você escrever ou ler uma palavra com Q, lembre-se de quão única e importante essa letra é. Por que os anos 1950 ainda influenciam a imagem das esposas? Na década de 1950, surgiu um guia popular chamado Manual da Boa Esposa, que dava às mulheres uma lista de deveres para agradar seus maridos. Esse guia sugeria que as esposas recebessem seus maridos com um sorriso e tivessem o jantar pronto para a chegada deles. Essas expectativas criaram uma imagem de vida doméstica, focada em atender às necessidades dos homens, refletindo os papéis de gênero rígidos da época. As normas sociais ditavam que as mulheres deveriam se concentrar no lar e na família, levando a uma cultura onde sua autoestima dependia da satisfação dos maridos.
Hoje, olhamos para trás e vemos como essas expectativas ultrapassadas influenciaram as discussões modernas sobre casamento e igualdade de gênero. A pergunta permanece: quão longe avançamos desde o ideal da esposa perfeita? Compreender essa história nos ajuda a desafiar estereótipos e promover relacionamentos mais equilibrados. É verdade que as pontes podem crescer? Em uma remota aldeia chamada Nongri, na Índia, você encontrará uma visão impressionante. Uma ponte dupla feita de raízes, um exemplo incrível de engenharia natural criado pela tribo Khasi. Esta ponte ecológica não é feita de concreto ou aço. Ela é construída a partir de raízes vivas de figueira, habilidosamente entrelaçadas. Esse método, que combina a sabedoria antiga com práticas sustentáveis, permite que a ponte suporte o peso de até 50 pessoas ao mesmo tempo. A tribo Khasi constrói essas pontes há gerações, utilizando uma técnica que não só respeita o meio ambiente, mas também torna a ponte mais forte com o passar do tempo. À medida que as raízes crescem, a ponte se desenvolve, mostrando uma linda harmonia entre a genialidade humana e a natureza. Não é fascinante pensar em como essa forma de arte verde resistiu ao teste do tempo? Você não vai acreditar no presente incrível que a Noruega deu a Oslo. Em 1947, a cidade ganhou o impressionante Parque Vigeland, um espaço único com mais de 200 esculturas do talentoso artista Gustav Vigeland. Este parque não é apenas uma coleção de esculturas, é um museu a céu aberto que mostra a beleza das emoções humanas e a complexidade da vida. Vigeland passou mais de 20 anos criando essas obras de arte incríveis, e cada escultura conta sua própria história. Desde crianças alegres até adultos pensativos, as figuras refletem a essência da experiência humana em diversas formas. Os visitantes podem passear pelos amplos espaços do parque, admirando os detalhes sutis das esculturas, como o famoso monólito, uma estrutura alta feita de figuras humanas entrelaçadas. O que torna este parque ainda mais especial é como ele une as pessoas, convidando-as a refletir sobre relacionamentos, amor e o passar do tempo. Seja você um amante da arte ou apenas alguém que gosta de caminhar, o Parque Vigeland oferece uma experiência única para todos. O que você vai descobrir lá? A neve suja realmente derrete mais rápido? Com certeza, pesquisas mostraram que a neve com sujeira derrete mais rápido do que a neve limpa. Isso acontece porque pequenas partículas de sujeira absorvem bem a luz solar. Quando o sol brilha sobre a paisagem nevada, essas partículas aquecem e aquecem a neve ao redor. Isso leva a um derretimento mais rápido, mesmo com temperaturas iguais. Esse fenômeno surpreendente mostra como pequenas mudanças, como a poluição ou as marcas que deixamos ao andar na neve, podem impactar significativamente os processos naturais. Imagine que você está caminhando no parque após uma nevasca. Áreas cobertas de sujeira dos sapatos ou poluição podem se transformar em lama, enquanto áreas limpas permanecem firmes. Essa diferença no derretimento não é apenas um fato interessante do inverno. Tem consequências mais sérias para o nosso meio ambiente. Isso mostra como a atividade humana pode alterar a natureza, nos fazendo perceber que nossas ações, mesmo as que parecem pequenas, podem influenciar o mundo ao nosso redor. Acredite ou não, a Grécia pagou pessoas para se aposentarem mais cedo. Em uma medida inusitada, a Grécia ofereceu incentivos financeiros para que as pessoas deixassem o trabalho aos 30 anos, especialmente em profissões perigosas como cabeleireiros. O governo queria proteger os trabalhadores de condições arriscadas, mas essa política trouxe sérios problemas econômicos. Embora fosse voltada para apoiar os funcionários, a combinação de aposentadorias precoces e evasão fiscal criou uma situação financeira instável. Muitos que aproveitaram esses incentivos nem sempre contribuíam de forma justa para o sistema tributário, resultando em perda de receitas para o governo. Além disso, com a diminuição do número de trabalhadores contribuindo para a economia, a Grécia enfrentou dificuldades para manter seus serviços públicos e benefícios. A tendência da aposentadoria antecipada destaca o delicado equilíbrio entre proteger os trabalhadores e manter a estabilidade econômica. Como essa política ambiciosa afetou a vida dos gregos comuns?